Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre Saiba Tudo sobre o signo de Touro. Nessa série que nós criamos, chamada Série Astrologia na Prática. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre o signo de Touro, mas lembrando, não é apenas para quem nasceu sobre a regência, ou seja, o signo solar, né? Então o Sol estava posicionado dentro da casa de Touro, então esse podcast, esse vídeo só vai servir para você. Nananina não, vai servir para qualquer pessoa, inclusive eu, né? Porque todos nós temos os 12 signos, 12 arquétipos dentro da nossa personalidade, dentro da nossa, que a gente pode dizer, no nosso espírito, né? Da nossa alma. Então é importante você entender isso, inclusive não pular esse podcast, esse vídeo, para ir para o seu signo que você nasceu, tá? O signo solar, nesse caso. Para quem nasceu, né, no signo de Touro, taurina, o taurino, né? Então o seu aniversário é entre 20 de abril a 20 de maio. Né? E é interessante a gente falar de Touro, porque tem todo esse arquétipo. Né? Então, qual que seria o arquétipo do Touro? Então, a simbologia. Né? O Touro, na verdade, é um bovino, né, vamos dizer. E nesse caso, não é o elemento feminino. Né? Então, não é o sagrado feminino que a gente está tratando aqui, mas é o sagrado masculino. Então, o Touro é o masculino. Então, nesse sentido, seria da força também. Né? Então, seria da vitalidade. Principalmente quando a gente fala do elemento do taurino, da taurina, então até a alquimia disso tudo, é o elemento terra. Então, uma pessoa que é taurina, taurino, procura sempre muito a parte material. Né? Não que é uma pessoa materialista, não entenda errado, mas procura sempre pisar no chão nas suas tomadas de decisão. Então, costuma tomar, assim, pensar muitas vezes para ver se é aquilo, se é isso, costuma pontuar muito bem. E isso é uma vantagem, né, se nós pensarmos. Né? Eu falo muito isso até com os alunos aí dos cursos que nós temos na Mangabeira Academy, internacionais, mais de 75 países aí a gente tem aluno. Eu sempre falo muito que falta elemento terra na vida das pessoas, porque o pessoal às vezes gosta de viajar muito, mas esquece de pisar no chão. Né? E quando a gente fala até do planeta regente, né, de Touro, dita muito esse aspecto, né, que é basicamente Vênus. Vênus, no caso, é a deusa romana. Né, quando a gente vai para a parte grega, né, da origem, né, antes do helenismo, lá dos romanos, tem Afrodite. Então, Afrodite é a deusa da beleza, né, que seria aí no sagrado feminino. Olha que interessante. Né? Então, você tem as polaridades, mas também tem o princípio do gênero, que nós podemos dizer em relação ao hermetismo também. E o que isso tem a ver com a taurina ou taurino? Tem a ver com a parte emotiva, tem a ver com a parte da beleza, tem a ver com a beleza, por exemplo, em lidar com essas polaridades de uma maneira muito boa, é como se fosse isso comum. Né? Isso eu posso dizer a procura da beleza, a procura do harmônico, mas pisando no chão. Então imagina assim, você costuma tomar decisões, se a gente pensar no âmbito, né, do arquétipo de Touro, que são decisões são factuais, então são práticas, você tem elementos, você sabe que existe um processo, só que ao mesmo tempo você está buscando algo maior. É isso que seria a sincronia entre o taurino, né, falar terra, né, o elemento terra e também Vênus. E o que pode acontecer nesse meio do processo, porque existem alguns traços, né, dos taurinos que podem ser traços que você vai ter muito ou vai ter pouco, né, a gente pensa que seria o sentido da força que eu falei para você. E não entendo apenas força física, mas tem a ver, por exemplo, a força em mudar, a força em não se dar por vencida, não se dar por vencido, sempre está querendo ir, né, a crescer, ambição, né, no sentido de eu vou fazer acontecer, independente do que acontece, governo, economia, sociedade, eu vou fazer acontecer a minha vida, fazer do jeito que eu mereço, porque eu nasci para brilhar, né, seria nesse sentido. Além disso, tem costume de confiabilidade, né, porque você é uma pessoa que pensa muito antes de falar, por ser uma pessoa que coloca o pé no chão, né? Então você costuma ter muita confiança das outras pessoas quando você toma uma decisão. As pessoas costumam ouvir você nesse sentido. Tem a ver também com essa parte da sensualidade por causa de Vênus, né? A gente fala da deusa da beleza, é lógico que vai ter essa sensualidade. E logicamente que a criatividade, porque você consegue lidar muito bem com essas desarmonias, vamos dizer assim, que poucas pessoas às vezes conseguem fazer isso. Mas como você lida muito bem entre o ambiente que é terreno e o que não é terreno, né? Logicamente que isso pode acontecer para menos ou para mais, né? Que eu estou dizendo só do arquétipo como um todo, né? Porque pode ser que você seja o oposto. E aí como seria um oposto? Seria no sentido de você também procurar essa teimosia,
que seria o excesso de terra. O que seria o excesso de terra? Seria um deserto, né? Se a gente pensar. O deserto, por exemplo, existem a ausência de água, a ausência de outros elementos, né? E aí, nesse caso, o que acontece? Você se torna a única bolacha do pacote. Você se transforma numa pessoa que não quer ouvir os outros. Você acha que, na verdade, a palavra é a última palavra. Você começa a não dar margem para que os outros falem também. Consequentemente, isso pode acarretar muitos problemas, principalmente no trabalho, né? E nos relacionamentos íntimos. Quando você se coloca apenas como a pessoa certa, você costuma ter vários embates, até mesmo embates hierárquicos, embates dos colegas de trabalho, você não consegue fluir a comunicação muito bem. Mas em contrapartida, se você fizer muito bem, vai ser muito bom, porque as pessoas vão compreender você de uma maneira legal. No relacionamento amoroso, imagina um excesso disso. Se você, na verdade, se considera a última bolacha do pacote, vai ser embate, é briga atrás de briga. E você sabe, vai ter um acúmulo, nunca vai ter um decréscimo. Se uma briga acontece, alguém vai ter que ceder. E se você não ceder também, não querer ser o mediador, como se fosse aquele arquétipo do diplomata, né? Então, a pessoa que quer entender ambas as partes para chegar numa ponte e nessa ponte fazer um acordo, né? As coisas tendem a piorar. E se tende a piorar, briga, mais outra briga, discussão, e aí pode até ocasionar uma separação, ou mesmo alguma coisa pior, né? Pode ser o divórcio, enfim, entre outras coisas que podem acontecer. Então, o grande lance é você entender que você tem uma força que os outros arquétipos não vão ter. Fora isso, é importante você entender e até pensar muito nesse animal de poder, né? O touro. Então, o touro, ele é forte, ele é viril. Isso é muito importante. Então, assim, ele não se dá por vencido. E você tem essa capacidade dentro de você. Por isso que, em excesso de terra, você vira teimosa, teimoso. Na falta, também você não faz nada. Por isso que lidar com essas diferenças não é tão fácil, porque você não foi treinada a entender que você tem essa força. Às vezes falaram para você, não, mas você não pode fazer isso por causa daquilo. Então você começa a meio que se ausentar da sua responsabilidade com esse arquétipo. Né? Arquétipo que a gente usa, né, o Platão usava muito lá na antiguidade, é o conceito, na verdade, como se fosse uma capa, uma roupa que você usa. Mas quando a gente pensa em relação à sua essência, tem a ver com você tomar decisões muito acertadas. Um taurino ou uma taurina, ou mesmo quem tem uma influência muito forte de touro, elas costumam ser pessoas muito assertivas, elas sabem para onde elas querem ir. Né? Elas não. Se você não sabe, é porque está faltando terra. Né? E aí, no caso, elas costumam até muito ser bem de vida, no sentido financeiro. Né? Se está acontecendo alguma coisa financeira que não está rolando, é por alguma coisa, algum deslize que você deu lá no passado, que ainda você está pagando por isso. Mas a sua grande maioria, quando você está alinhada em todos os aspectos, você sabe disso. Você lida muito bem com o dinheiro. Só que o grande lance é você desaprendeu. Né? E também, quando você fala do taurino e da taurina, elas sabem tratar a si mesmo com muito amor, né? Elas se cuidam muito. E quando você não faz isso, e aí pode ter acontecido isso lá no passado, aí você não se deu valor, você perdeu até a autoestima, você começou a gastar dinheiro, a usar o dinheiro indevidamente, ou mesmo alguém pediu para você e não retornou esse dinheiro, você se baixou a sua frequência vibracional, você deixou de ser essa força que você era na sua vida, e sempre foi. E talvez o vídeo que você está assistindo, ou o podcast que você está escutando agora, vai te realçar essa competência que você tem dentro de você, porque isso nunca vai sair, nunca vai sair dentro de você. E lembra sempre que o taurino gosta de coisa boa, tá? Não gosta de porcaria, sempre lembra disso, tá? E se você não está vivendo a vida dos seus sonhos, a vida que você merece, é porque alguma coisa aconteceu no meio do processo. E você sabe o que aconteceu, você sabe se foi uma pessoa, aquela pessoa não que ela gerou, porque você também, tudo que acontece na sua vida é gerado por você, co-criado por você. Mas tem algumas pessoas que no meio do caminho também deram alguns deslizes, você começou a ouvir mais elas do que você mesma, do que você mesmo. Fora isso, situações que deveriam ter sido passadas, ultrapassadas, ou mesmo se a gente pensar reformuladas, reprogramadas no seu subconsciente, ainda estão repetindo. Se estão repetindo, são padrões comportamentais. Por isso você tem que entender que você é capaz, mas você tem muita chance para você resgatar essa taurina, esse taurino dentro de você. Porque quando você vive de verdade como uma taurina ou taurino, você é show. Entendeu? Você sabe
dominar, porque você tem a força, entendeu? E as pessoas admiram você por causa disso, tá? E eu quero sugerir para você, aqui no primeiro link da descrição, se você quiser fazer um mapa astral da Alquimia da Mente junto com a gente aqui, né? É só clicar no primeiro link. Lá você vai saber mais, inclusive fazer o seu pagamento e receber, né? Fazer junto com a gente o mapa, é uma sessão que a gente faz junto com você nesse programa que a gente tem. E aí, nesse caso, a gente te envia, né, em PDF esse material. A gente tem uma gravação também que envia junto dessa sessão, muita coisa boa. Se você já tem o seu mapa astral, talvez quer fazer a Revolução Solar, também aproveita essa oportunidade também, porque você está aqui, tá? É só clicar no primeiro link da descrição, tem todas as informações, às vezes até por curiosidade, clica lá, mas às vezes passa para aquela pessoa que às vezes está precisando fazer um mapa astral, que ajuda muito, é uma ferramenta para te ajudar no seu processo, na sua vida, tá bom? No seu trabalho financeiro. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Nos vemos em mais vídeos, podcasts por aqui. Um abraço.